gente, bem-vindo ao programa Fiscais da Natureza. Nosso assunto é muito interessante também. Meu entrevistado de hoje é o Luiz Antônio Albiac Terremoto. Ele é físico, pesquisador em Ciência e Tecnologia do IPEM, Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, e do CENEM, Comissão Nacional de Energia Nuclear. Ele também atua na prestação de serviços, realizando trabalhos de consultoria para as usinas nucleares Angra 1 e Angra 2. Luiz, seja muito bem-vindo. É um prazer estar aqui com você e eu agradeço a oportunidade de esclarecer a opinião pública sobre esse tema tão importante e tão polêmico. O que é usina nuclear? Bom, uma usina nuclear ela é equipada com um reator nuclear e o reator nuclear tem qual função? Ele tem a função de, através de uma reação nuclear de fissão em cadeia autossustentada controlada. O que é isso? É uma reação em que nêutrons incidindo no núcleo de um átomo fissionam esse átomo pesado, liberam energia, essa energia é removida, ela é manifestada sob a forma de calor, esse calor é removido pela circulação de um fluido, esse fluido refrigerante, que é água, né, na maior parte dos reatores de potência hoje em dia existentes, se transforma em vapor, esse vapor é direcionado a uma turbina para que acione um gerador e produz energia elétrica em larga escala. Esse é o funcionamento básico de uma usina nuclear. Como começou a usina? A gente estava comentando antes de começar o programa, acho legal contar para o pessoal como começou. A primeira usina nuclear, tem vários que reivindicam a paternidade da usina nuclear, né? Como O primeiro reator nuclear a gerar energia elétrica foi feito experimentalmente em dezembro de 1951 no Laboratório Nacional de Idaho, nos Estados Unidos, né? E esse reator gerou energia elétrica apenas para o próprio laboratório, né? Então era de caráter experimental. E em 1954 foi feito um protótipo da primeira usina nuclear em Obninsk, na Rússia, né? Gerando 5 megawatts elétricos. Já em 1956 foi a primeira usina nuclear, vamos dizer, comercial para valer. Em 1956, então, Calder Hall no Reino Unido. Por que foi feito primeiro no Reino Unido em escala comercial? Porque aquele país procurava se livrar da dependência do carvão mineral para gerar energia elétrica e ter uma fonte de energia confiável para subsidiar o crescimento do país no pós-guerra. Né? Uhum. As usinas nucleares, elas produzem muita energia para os países, né? Você é contra? Porque você é a favor da usina. Sim, a gente é contra. Sou radicalmente a favor. Então, mas por quê? Por quê? Porque gerar energia... todo mundo pergunta, de onde vem a eletricidade, né? O pessoal simploriamente poderia responder, vem da tomada. Só que atrás da tomada, né, existe todo um processo complicado. Então, gerar energia elétrica em larga escala é complicado e tem impacto ambiental, qualquer que seja a fonte de energia que você use com essa finalidade. Vamos ser sinceros, não existe paraíso terrestre aqui, certo? Então vamos lá. Se você usa uma fonte hidrelétrica, qual o problema maior? Alagamento de vastas áreas, com todas as consequências socioambientais desse alagamento, né? Pagamento de indenizações, remoção de exemplares de flora e fauna, alagamento de áreas agriculturáveis ou de florestas, adaptação desse pessoal reassentado em outras localidades. Então, é algo que tem impacto ambiental indiscutível, né? Sobre o ecossistema, depois o lago. Aí eu concordo. Termoelétrica, né? Qual outra forma de geração em larga escala, além da hidrelétrica? Termoelétrica, a combustível fóssil. Combustível fóssil, o que é? Carvão mineral, gás natural, derivado líquido de petróleo. Ao utilizar essas fontes, qual a grande desvantagem? Mesmo que você tenha filtros contra dióxido de enxofre, dióxido de nitrogênio, monóxido de carbono, material particulado, você ainda vai estar jogando, principalmente no caso das usinas termoelétricas a carvão, milhares de toneladas de dióxido de carbono, de CO2 na atmosfera todos os dias, o que contribui para o efeito estufa, para o aquecimento global e para as mudanças climáticas que nós estamos vivenciando. Então não é uma forma totalmente isenta, né? Polui o ar. Polui a atmosfera com consequências das mudanças climáticas. E a nuclear, qual é a questão? A questão, ela não alaga grandes áreas, não emite poluentes de gás carbônico. Se ela não der problema nenhum, ela é perfeita. Perfeita. Mas o problema é quando ela dá. E ela tem uma alta densidade energética. Você, numa área pequena, gera uma grande quantidade de energia, né? Agora, o problema maior são o quê?
A questão da segurança, Então. né, que você precisa realmente estar sempre... Mas ela é a pior se você for pensar em E a questão dos rejeitos radioativos, que você tem que acompanhar por centenas de anos depois. Mas mesmo a questão dos rejeitos, eu volto a discutir, porque eles são gerados em pequena quantidade, dado o volume, a potência elétrica que é gerada, e eles costumam dizer que rejeito radioativo tem RG, CPF e endereço conhecido. Por quê? Porque eles são acondicionados em determinados locais projetados especialmente para isso, monitorados, né? E também classificados segundo o nível de atividade. Então, o rejeito que eu sei, a composição isotópica dos radionuclídeos, do material radioativo que está ali contido, e tem acompanhamento. Ao contrário de muitas indústrias que jogam os seus rejeitos no meio ambiente. Ambiental, como o caso do Japão, Fukushima, até onde pode chegar esse desastre? Bom, esse desastre ele tem inicialmente uma consequência mais local, porque a liberação de produtos de fissão ficou, em grande parte, restrita à área em torno da usina. Por quê? Porque não foi exposto o núcleo do reator, o cerne do reator, também chamado cerne do reator. O que é esse cerne? É onde estão localizados os elementos combustíveis, né? Que, por sua vez, contém um material radioativo, né? Tanto o urânio e o plutônio que são usados na fissão, quanto também os produtos dessa fissão, que são mais fortemente radioativos, inclusive, que o urânio e o plutônio. Sim, então, se eles estão contidos, a maior parte deles está contida ali dentro, tudo tranquilo, né? Agora, o problema é se eles forem efetivamente liberados para a atmosfera. Por exemplo, Chernobyl foi liberado para a atmosfera porque ocorreu uma explosão química que expôs diretamente ao ar os produtos de fissão radioativos e o combustível nuclear irradiado. Em Fukushima, apesar de haver um dano no cerne do reator, talvez até com derretimento parcial desse cerne, né, você tem que a maior parte deles ainda está contido dentro do vaso de pressão do reator e da estrutura de concreto que envolve o vaso de pressão. Mas então por que está sendo comparado a Chernobyl? Na verdade... Comparado e dizem que já está igual. Igual. O desastre já chegou ao mesmo nível de... Vamos por parte. Existe uma escala que foi elaborada nos anos 90 pela Agência Internacional de Energia Atômica chamada INES, Escala Internacional de Eventos Nucleares e Radiológicos, né? Que em 2008 incorporou também eventos radiológicos, né? Então a forma mais atualizada dessa escala, ela foi publicada em junho de 2008 pela Agência Internacional de Energia Atômica. Pois bem, ela tem uma gradação em ordem crescente de agravamento que vai de 0 até 7. 7 é o grau máximo de acidente, né? Chernobyl é nível 7. Então, as autoridades japonesas essa semana classificaram os eventos nas usinas Fukushima 1, 2 e 3 como sendo de grau 7, que é o de maior gravidade possível. Porém, eles mesmo fazendo essa reclassificação, inicialmente eles colocaram nível 4, depois nível 5 e anteontem nível 7. Eles ressaltam que o total de material radioativo liberado foi da ordem de 1/10 do de Chernobyl, 10 vezes menos que o de Chernobyl, né? Então, por aí você vê que não igualou a Chernobyl. Mas você falou que quase nenhum material foi liberado. Mas 10% foi liberado. Os Estados Unidos deixaram de comprar muitos alimentos do Japão agora. Todo mundo tem a seguinte questão, né? Essa contaminação, como eu falei, ficou restrita à área em torno da central nuclear, a região onde elas se localizam, né? Pois bem, todo país, por prevenção, faz uma medida, né, de atividade nos alimentos provenientes do Japão. Porque você não tem, a princípio, qual a região do Japão da onde esses alimentos são provenientes. Então é uma medida preventiva que se faz para fazer uma checagem. Mas isso é de rotina, em qualquer lugar. Quando ocorreu o acidente de Chernobyl em 1986, a pluma radioativa proveniente de Chernobyl se espalhou por vários países da Europa Oriental e também da Europa Ocidental, se fez controle quanto ao leite que era importado, o leite em pó que era importado, etc. Também era feito como em praxe para procura de radionuclídeos acima de um limite permitido, né? Carlos Nobre, Goldenberg, são pessoas muito entendidas do assunto e eles são contra. O que acontece é o seguinte, vamos lá. Energia. E eles têm uma ênfase que não é de todo errada, que é a seguinte: o país conseguiria suprir parte desse crescimento de demanda se ele fizesse economia, né, por economia, através de manutenção, né, evitando-se desperdício, incentivando-se, divulgando-se iniciativas como o Procel, né,
programa de conservação de energia elétrica, que é que você utilizar eletrodomésticos que cada vez puxem menos corrente, né, consumam menos energia elétrica. Tudo isso é correto. O uso de fontes alternativas, eólica, solar, maré motriz, onde isso for cabível, eu não sou contra nada disso, mas eu acho que isso vai ser absolutamente insuficiente para cobrir o aumento de demanda. Então, seria um erro descartar a priori qualquer uso de qualquer uma das fontes de energia. Alguma coisa desse desastre no Japão, em Fukushima, pode chegar aqui no Brasil? Se existe essa possibilidade? Olha, chegar efetivamente não, as consequências são mais locais, efetivamente, né? E como que pode ser danoso para a fauna e flora em volta? Aí é uma questão de que radionuclídeos vazaram e qual a quantidade de radionuclídeo que vazou, efetivamente. O que se tem dessa estimativa é que 10% do inventário liberado por Chernobyl, por exemplo, vazou para o meio ambiente. Pois bem, essa quantidade teria que se ver efetivamente qual radionuclídeo que vazou, né, desse total, e qual o caminho que eles tiveram em meio vamos dizer assim, à biosfera. Né? A gente sabe que o iodo segue o mesmo ciclo do iodo 127, que é o iodo natural, e o césio segue em ciclo bioquímico muito semelhante ao do sódio e do potássio, né? Então eles conseguem se fixar em organismos vivos. Agora, qual efetivamente é a quantidade que chegou, depende da quantidade que chegou a cada espécie, quanto foi incorporado e qual a dose proveniente dessa quantidade incorporada. Para seres humanos, né, você tem o que se chama a faixa de radiação, a dose de radiação que a pessoa recebe, ela é uma dose ela é definida por uma grandeza chamada dose equivalente. Essa dose equivalente é medida na quantidade de energia que é depositada na pessoa por unidade de massa da pessoa, ou seja, em joules por quilograma. 1 joule por quilograma é 1 sievert, S maiúsculo, V minúsculo, é a unidade. Pois bem, o ser humano ele começa a ter problemas certamente a partir de 250 millisieverts, né, para cima. Né? E começa a ter problemas graves a partir de 1000 milisievert, ou seja, 1 sievert. Aquelas né? fotos agora a gente vê de pessoas completamente estranhas, não, é possível acontecer. Vamos lá. Agora, de 0 a 250 milisievert, né, o que acontece? Nessa faixa, os efeitos são chamados probabilísticos, não determinísticos. Câncer, por exemplo, é um efeito probabilístico. Você pode levar uma dose tão grande quanto a minha, mas eu desenvolver a doença e você não. Agora, se nós dois levarmos uma dose acima de 250, nós dois desenvolveremos sintomas muito semelhantes, entendeu? Então, depende da dose que a pessoa recebeu, né? E também depende da extensão em que a pessoa ficou exposta, por exemplo, ao material radioativo. Então, a dose depende da extensão que ela ficou exposta ao material radioativo, qual a quantidade de material radioativo que foi incorporado à pessoa. Esses são os parâmetros que tem que ser levado em conta. Então, tem que se analisar caso a caso e na biosfera, né? E nas pessoas que estavam no entorno da central. Mas aquelas fotos que a gente vê na internet de pessoas completamente desconfiguradas assim, são reais. Mas da onde? De Chernobyl? Chernobyl é o seguinte, teve o acidente, o que se sabe de Chernobyl, efetivamente. O que eu estou perguntando de Chernobyl é porque está sendo comparado. Está sendo comparado, mas nós já vimos. Entendi, apesar do nível 7, está um bom. décimo abaixo. Entendi. Né? Ambas estão no mesmo nível na INES, se bem que o nível de Chernobyl é definitivo, ou seja, uma série de cientistas e especialistas da Agência Internacional de Energia Atômica se reuniram, avaliaram as consequências do acidente e atribuíram a ele grau 7. Né? É uma junta de especialistas que é encarregada de fazer essa avaliação final. Fukushima ainda é preliminar, porque não se conhecem todos os detalhes e parâmetros do acidente. Pois bem, então foi colocado de nível 7, mas é um décimo, tá 10 vezes menos que Chernobyl em termos de liberação de radionuclídeos para o meio ambiente em geral. Pois bem, o que aconteceu efetivamente em Chernobyl? Nos 3 primeiros dias seguidos ao acidente, morreram 31 pessoas, que eram operadores e bombeiros que atenderam imediatamente a ocorrência. Nos 10 anos seguintes, de 1986 a 1996, morreram outras 14 pessoas, oficialmente, que não tem dúvida que a causa da morte foi a dose de radiação recebida por conta do acidente.
Então são 45 mortos oficiais. Né? Algumas daquelas fotos não se dá para comprovar a veracidade, de que sejam deformados, etc. Porque há uma comissão da ONU, da Agência Internacional de Energia Atômica e da Organização Mundial da Saúde, que se encarregou de fazer essa investigação e não verificou nenhuma anormalidade nem deficiência. Há pessoas que levaram dose, não morreram, mas desenvolveram enfermidades. Mas anormalidades genéticas na região, em animais e em pessoas, não foi confirmada. Mas é um pouco coincidência ter um pouco a mais na região. Sim, é uma região em que, como nós vimos, foi uma grande liberação de material radioativo, tanto que a área 30 km em torno da central ainda hoje é uma área não habitada. Existe algum perigo para as nossas usinas nucleares, Angra? Eu acredito que não, porque na própria parâmetro de projeto já estava previsto uma elevação de nível de mar, né? Não por conta do aquecimento global, porque não se discutia isso naquela época, mas por conta de algum tipo de fenômeno mesmo, até mesmo algum tsunami, se bem que você não tem tsunami no Oceano Atlântico, né? As placas tectônicas que estão lá entre a América do Sul e a África, eles estão se afastando e não estão indo uma de encontro à outra, né? Então, essa elevação já era prevista e o projeto das usinas já também prevê esse tipo de Você não é nem a favor da revisão de usinas nucleares no Japão, onde tem terremotos e tsunamis? Nem lá? É que o projeto, não, veja, o projeto das usinas nucleares, ela já pressupõe o quê? Ela já pressupõe... Terremotos, sim, exato. Ela já pressupõe resistir a abalos sísmicos de magnitude elevada. Né? Tanto que a gente viu que as próprias usinas, as 4 afetadas da central nuclear de Fukushima Daiichi, você olha, inicialmente, elas não foram destruídas pelo tremor. Estão em pé. E estavam a 150 quilômetros... Se tivesse sido aqui, teria sido um desastre, de um tremor de magnitude 9, que é uma coisa absolutamente excepcional. Foi o quarto maior tremor da história da humanidade registrado até agora. Né? Então elas resistiram. Outras obras de engenharia, estruturas de engenharia, petroquímicas, refinarias, barragens, foram todas destruídas, né? Mas aquela efetivamente resistiu. Né? O que destruiu a usina foi a tsunami, que fez com que eles perdessem refrigeração para remover o calor de decaimento dos produtos de fissão. Porque uma vez desligado o reator, você ainda tem calor gerado pelos produtos de fissão radioativos, que se não forem removidos, dão todo o problema que você observou nas unidades 1, 2, 3 e 4 daquela central nuclear. Né? Agora, mesmo aqui, tendo essa baixíssima probabilidade sísmica que o nosso território tem, felizmente, a gente observa que o projeto das usinas são para um tremor de magnitude 8,3, sendo que o mais forte registrado no Brasil até hoje mal chegou a 5,8, né, em termos históricos. Né? E a própria usina todas as centrais nucleares do mundo tem esse projeto, né? E também os edifícios onde estão armazenados os combustíveis nucleares irradiados, né? Todas as instalações anexas também. Agora, o que aconteceu com a usina de Fukushima é que, além disso, eles previam uma tsunami de até 5,7 metros de altura, mas eles foram atingidos por ondas da ordem de 10 a 14 metros de altura. Superou o projeto na tsunami, mas o projeto para o terremoto eles aguentaram muito bem. Então você é a favor de usinas no Japão? Quais são Porque não é nem questão do terremoto, é o tsunami, que seja, mas é um... Sim, o que eles têm que fazer? Eles teriam que eventualmente revisar as barreiras, né, para evitar que o tsunami danificasse o quê? Os circuitos de refrigeração de emergência, né? Como danificou os geradores a óleo diesel que proveriam energia elétrica para as bombas de circulação de água e as baterias também. Obrigada pela vinda aqui. Eu que agradeço a oportunidade. Espero que minha fala tenha sido esclarecedora e os conceitos que eu emiti ajudem as pessoas a entender um pouco mais sobre esse tema polêmico.